E aí galera do Lura-Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre medidas em inglês. Medidas de comprimento, de altura, de largura e até de idade. Então, bora lá ver isso. Mas bom, voltando aqui, isso é uma coisa que você provavelmente deve ter percebido já quando você começou a aprender inglês, nas suas primeiras aulas de inglês. Porque em inglês é muito comum a gente usar o verbo to be para falar sobre uma altura, sobre uma idade, e geralmente no começo a gente vê isso exatamente nessa questão da idade, né? Porque quando você vai falar, vai se apresentar, uma das primeiras coisas que você aprende em inglês é falar I am 20 years old, I am 30 years old, e assim por diante, né? Falar sobre a sua idade. E você vê ali, você nota que em português a gente fala eu tenho 20 anos, 30 anos. Já em inglês não, você usa o verbo to be, né? Então eu sou ou eu estou 30 anos de idade. Então é exatamente isso, e a gente vai usar isso não só para idade, mas também para altura, para comprimento, para largura. É uma das formas mais comuns de falar sobre medidas em inglês. Não é a única, mas é uma das mais comuns, se não a mais comum. Então, se você for notar isso, se for olhar mais a fundo, isso tem uma formulinha. A fórmula é, primeiro vai ser o verbo to be, né? Aí o is, are, am, seja lá qual for a conjugação. Depois vai ser o número, né? O número que está sendo medido ali, né? Então 20, 8, 8.000, seja lá qual for o número da quantidade medida. Depois vai ser a unidade de medida, então metros, centímetros, anos, seja lá o que for. E por último, essa dimensão aí que está sendo medida. Então a altura, a comprimento, a largura, a idade, né? Se você for ver literalmente, vamos pegar primeiro a primeira frase que a gente viu, né? Então, I am 20 years old. Se você for ver literalmente, isso significa eu sou ou estou 20 anos velho. Então a gente tem o verbo to be ali, né, no am, a conjugação do verbo to be, na primeira pessoa. Depois 20, né, que seria 20, seria o número, tá tudo de acordo com a nossa formulinha. Depois a unidade de medida, que aqui é years, né, então anos, essa é a unidade que está sendo medida. E depois a dimensão, né, do que está sendo medida. Então old, a velhice, né, o velho, que seria aqui, né? E eu sei que isso pode soar muito estranho em português, com a idade principalmente, mas com as outras unidades de medida, talvez soe um pouquinho melhor, um pouquinho mais natural, né? Então, vamos ver um outro exemplo aqui, que é quando alguém pergunta a sua altura. Alguém vai perguntar, how tall are you? Né? Quanto você mede? Quão alto é você, se você for ver literalmente. Em inglês, lembre-se que nos Estados Unidos, principalmente, mas em países de língua inglesa, geralmente eles não usam metros para falar a altura, né? Eles não usam essas unidades de medida, mas sim, eles usam a unidade imperial, né? O sistema imperial, que é pés, polegadas. A gente tem um vídeo aqui na Lura-Língua sobre isso. Só digita aí na pesquisa do YouTube, a Lura-Língua, polegadas, pés, que vai aparecer um vídeo antigo falando um pouquinho sobre isso, explicando, né, quanto mede cada uma dessas medidas. Mas na prática, uma resposta muito comum para essa pergunta seria I am 6 feet tall. Então eu tenho 6 pés de altura. Em português a gente traduz com o verbo ter, né? Em inglês segue a formulinha. I am 6, aí o número, feet, isso aí seria a unidade de medida, né? Os pés, e claro, no plural, porque é mais de um. E aí, tall seria a dimensão medida, né? A dimensão medida aqui é a altura. Então, I am 6 feet tall. Eu tenho 6 pés de altura, que isso é mais ou menos 1,80 m de altura. 1,80 m e pouquinhos ali. Mas vamos continuar, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Primeiramente, Mount Everest is 8,848 meters high. Então aqui a gente usou metros, né? Porque em coisas mais internacionais pode ser usado os metros também. Então, Monte Everest tem 8.848 metros de altura. Segue a mesma formulinha, né? Mount Everest is, né, o verbo to be aqui agora conjugado na terceira pessoa do singular. E aí depois o número, né? Aqui 8.848 meters, que seria a unidade de medida, e high, que seria a dimensão que estava sendo medida, né? A altura dessa montanha, né, o Monte Everest. E por último, um outro exemplo aqui, você pode falar sobre um quarto, uma sala, né? The room is 4 meters long and 5 meters wide. Então, o quarto tem 4 metros de comprimento
e 5 metros de largura, né? Então esse long seria aí o comprimento de alguma coisa, e olha a formulinha aqui, né? Is 4, número, meters, novamente, na unidade de medida, long, aí a dimensão, medida, o comprimento, e 5 meters wide. Wide significa algo como amplitude, né? O quão amplo algo é. A gente pode traduzir aqui como largura. É uma maneira possível de traduzir também. Mas espero que vocês tenham entendido isso, galera. Se você aprendeu algo novo, entendeu, dá aquele like, se inscreve aqui no canal que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!